Vamos imaginar nesse momento que ao lado de cada um de nós está Jesus, representado pelos bons espíritos que aqui comparecem com o objetivo de nos amparar, de nos auxiliar, de nos socorrer e, em nome do querido Jesus, a todos nós proteger. Muito obrigado, Mestre querido, por essa oportunidade abençoada. Em particular, vos agradecemos a oportunidade do aprendizado. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos realizando para, com a aquisição do conhecimento, conseguirmos então colocar em prática o conteúdo moral contido nesses ensinamentos para nos auxiliar no maior desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual. Na certeza, uma vez mais, da vossa presença, representado pelos trabalhadores incansáveis do vosso amor, que aqui se encontram desde algum tempo, preparando a atmosfera espiritual que nos acolhe, cuidando da asepsia e da higiene espiritual do local, para melhor nos receber. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Todos nós conhecemos o abecedário. Eu aprendi o abecedário na cartilha Caminho Suave. São 26 letras. 26 letras que, combinadas entre si, resultam em 470 mil palavras registradas na Academia Brasileira de Letras, que existem no Brasil, no português falado no Brasil. 470 mil palavras, a partir de 26 letras. Mas o que são letras? O que são palavras? Letras e palavras nada mais são do que símbolos. São símbolos que nós vamos utilizar para vestir os nossos pensamentos. Essa é a função de uma palavra. Ela é somente um símbolo. Nós, então, quando ouvimos aquele som, então é um símbolo fonético, porque chega-nos pela audição, nós então já absorvemos essa informação, isso é colocado no cérebro, que já vai produzir a imagem que a pessoa quer passar para nós. Então, nós estamos tendo um diálogo com alguém através de símbolos. Símbolos a exteriorizarem o nosso pensamento. Quando nós lemos, então é um símbolo visual. O símbolo visual vai percorrer o mesmo caminho e nós vamos então interpretar aquilo, o pensamento do autor. É isso que são as palavras, sejam elas escritas, sejam elas faladas. Quando nós ouvimos, por exemplo, a palavra sol, imediatamente ao ouvir, nós vamos carregar lá no nosso HD e vamos entender o que? Não, é o astro-rei. Então nós entendemos a mensagem que o autor está querendo passar. Mas e se ele usar uma composição, e se ele falar assim, né, no dia dos namorados, você é o sol da minha vida. Já não é mais a mesma interpretação, não é o sol, o astro-rei, mas nós sabemos então que para aquela pessoa nós somos realmente importantes. Pelo menos até casar, né? E exatamente essa conotação que eu gostaria de começar a nossa conversa, mostrando claramente que o diálogo que nós fazemos, na realidade, é uma exposição do nosso pensamento.
É o nosso pensamento que nós estamos passando adiante, de uma forma indireta, por intermédio de símbolos. Tá certo? Da mesma forma que são símbolos, aquela linguagem para os surdos. Tem o nome de? Isso. Exatamente. Então, elas são símbolos. Tudo são símbolos. O pensamento se expressa por esses símbolos. E é por isso que Jesus tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lembrando que esse coração está cheio vai representar dois possíveis símbolos, porque Jesus utilizava sempre de alguns símbolos. Por isso que nós temos às vezes alguma dificuldade. Nós pegamos o Evangelho de Jesus e tentamos interpretá-lo literalmente. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso é simbólico. Mas algumas pessoas acharam que era para valer isso mesmo, e foram lá e fizeram as cruzadas e mataram milhares de pessoas, porque Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Mas ele estava dizendo de uma forma simbólica, para externar um pensamento muito maior. E quando ele diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio, pode representar, na época, o órgão responsável pelo pensamento e as emoções era o coração. Então nós pensávamos e sentíamos com o coração. Mas, por outro lado, também pode significar os teus sentimentos. Você vai reproduzir aquilo da forma como você está tratando aquele assunto. E é exatamente nessa linha que nós gostaríamos de desenvolver a nossa abordagem da tarde de hoje. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, de atenção, não é de cuidado não, de atenção, de refletir nas nossas palavras, porque elas são inconscientes, elas fluem automaticamente. Por quê? Pela nossa forma de falar, pelas escolhas das nossas palavras, é que nós podemos identificar em nós em que estágio de desenvolvimento moral nós nos encontramos. E isso é de longe a coisa mais importante para nós. Nós necessitamos saber em que posição da escala de desenvolvimento moral nós estamos para poder fazer a nossa transformação e buscar então uma posição melhor quando retornarmos para o mundo espiritual. Porque esta é a função de quando estamos aqui encarnados. É encontrarmos aqui as nossas imperfeições, conhece-se o verdadeiro espírita, pelo domínio que ele faz das suas más inclinações, pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações, e também pela sua transformação moral. É isso que nós fazemos quando estamos encarnados. Esse é o objetivo principal. Mas nós vamos perceber na tarde de hoje que às vezes nós confundimos, misturamos um pouco. Então, quando nós falamos, por exemplo, isso é para nós entendermos como é que podemos prestar atenção no que nós falamos para tentar entender como é o nosso pensamento. A respeito de um determinado político, podemos falar assim: rouba, mas faz. E o outro diz: faz, mas rouba. São os dois mesmos verbos, o verbo roubar, o verbo fazer. Mas existe uma diferença muito grande na proposta moral de cada um deles. Naquele que diz rouba, vírgula, mas faz, é sinal de que ele prioriza a realização de uma obra do que a condição moral. Não importa que roube, para mim não é importante. O importante é que ele faça. Já para o segundo caso, vai refletir uma pessoa que diz, faz. É importante, vírgula, mas ele rouba. Ou seja, a condição moral do agente é importante. Por quê? Essa condição
também é importante para quem fala. Normalmente, quem fala rouba mais fácil, muito provavelmente, ele não dá muita importância para essa questão de cunho moral. Enquanto o segundo que diz faz, mas rouba, esse então tem uma outra condição. E assim nós vamos vestindo as nossas palavras, vamos vestindo os nossos pensamentos, e começamos às vezes a justificar as nossas atitudes, dando uma torcida nas palavras. Eu tive a ocasião de falar isso algum tempo atrás aqui, eu vou repetir, mas agora é diante de um outro escopo. É a confusão que nós fazemos entre normal e comum. Hoje em dia tudo é normal. Tudo é normal. Mas não é bem assim. O que é normal? Normal significa aquilo que está de acordo com as normas, aquilo que está de acordo com as regras. Um exemplo é assim, é normal morrer? Sim, porque o processo de morte não deixa ninguém para trás, leva todo mundo. Sendo assim, é normal que morramos um dia. É normal. Isso faz parte da regra. Aí nós ouvimos alguém falar, morreu a criança. Antes dos pais, claro. Isso não é normal. Na realidade é normal. Porque a regra da morte não diz, olha, só vai morrer a partir de tantos anos de idade. Não. Nasceu a qualquer instante, faz parte da regra do jogo, aquele corpo morrer. Então, uma criança morrer antes dos pais continua sendo normal, só não é comum estatisticamente. Essa é a diferença. Quando nós falamos, não é normal que as pessoas ajam dessa forma, ajam com violência, porque este é um mundo. E nós estamos fazendo o quê? Justificando as nossas atitudes, que muitas vezes não são moralmente corretas, adotando a falsa ideia de que aquilo é normal. E devemos nos lembrar do que o seguinte, o mal, sempre será um mal. Mesmo que o mundo inteiro pratique, aquilo será um mal. Pode ser comum, mas não é normal. Já o bem, ele continua sendo bem, mesmo que ninguém pratique. Essa é a condição, essa é a diferença entre normal e comum. Então não vamos começar a utilizar as palavras para justificar algumas atitudes que são, de fundo, moralmente comprometidas, utilizando sempre a desculpa de que isso é normal. E agora nós vamos então encaminhando para aquilo que nós gostaríamos de abordar. Há uma outra conjunto de palavras para os quais nós, às vezes, cometemos alguns equívocos na forma de tratar. É a vida, é a palavra vida e existência. Vida e existência, se nós consultarmos o dicionário, talvez até apareça como sinônimos. Mas para nós, espíritas, não são sinônimos. Vida é uma coisa, existência é outra. Vida. Quantas vidas nós temos? É uma pergunta retórica, né? Para adulto, a gente nunca deve fazer uma pergunta aberta assim, porque constrange, as pessoas têm sempre uma certa vergonha de responder. Mas que número viria na cabeça de vocês? Pois o Espiritismo deixa claro que nós temos somente uma única vida. Uma só. Uma vida, não temos mais. Cada um de nós só tem uma vida. Essa vida teve início quando Deus nos criou. E nunca mais deixaremos de existir. Porque Deus nos criou com uma premissa. A premissa de que nós somos imortais. Isto chama-se vida. E existência? Bom, existência são múltiplas, a quantidade que nós estivermos necessitando para desenvolver
as qualidades que nos faltam para que nós possamos começar a nos esforçarmos a dominar as nossas más inclinações e realizar o processo de transformação moral. As existências, nós a teremos em grande quantidade. E a existência tem início quando nascemos e ela vai até a nossa morte. Esse período é existência, porque Deus assim o decidiu, que toda a matéria, ela é finita, tem um prazo de validade, depois deixa de existir. Não são somente nós, somos todos tudo que é feito de matéria tem seu prazo de validade. O nosso planeta está vivo há 4 bilhões e meio de anos, no máximo mais 2, 3 no máximo ele já vai deixar de existir. O Sol, a mesma coisa. O Sol um dia vai se apagar, como as outras estrelas, até galáxias, já se projeta que um dia deixarão de existir, porque é matéria. Como nós não somos matéria, nós somos criados por Deus, não somos matéria, então nós não temos esse prazo de validade. Uma outra palavra que a gente faz muita confusão, e que não é confusão, é que nós não refletimos no que nós estamos dizendo, é a palavra espírito e corpo. Nós falamos assim, quando eu durmo, o meu espírito sai por aí. É uma questão de como nós enxergamos. Nós enxergamos que nós somos o corpo, quando na realidade nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Então, eu tenho um corpo, eu não tenho uma alma, eu não tenho um espírito, porque eu sou a alma, eu sou o espírito, mas eu tenho um corpo. Quando o meu corpo dorme, eu saio por aí. Começam a perceber que conforme nós falamos, como nós entendemos, é como nós pensamos, é como nós acreditamos. Esse é um exercício proposto por Joana de Ângeles, para nós começarmos a ver a vida realmente como ela é. Não da matéria para o espírito, mas ao contrário, do espírito para a matéria. Quando nós sempre priorizarmos a matéria, quando nós desencarnarmos, serão momentos difíceis de readaptação. Porque na nossa cabeça, no automatismo dos nossos comportamentos, nós somos o quê? Corpo. Corpo que tem uma alma. Quando na realidade é exatamente o oposto. Nós somos alma e temos um corpo transitório. Vida e existência são coisas diferentes, mas totalmente conectadas. Porque nós não podemos chegar para os bons espíritos e falar assim, sabe, na encarnação anterior eu era uma pessoa assim muito cruel, indiferente às pessoas. Nessa agora eu quero mudar, eu quero que vocês me coloquem de outro jeito. Não tem outro jeito, porque a vida é uma só. Vamos utilizar o exemplo de um trem. Um trem é composto de vários vagões. Cada vagão forma um todo que é o trem. As várias existências formam a nossa vida. Ou então, talvez não seja comum para os jovens, essa figura que eu vou utilizar. A de que a vida seria um rolo de filme fotográfico, que a gente tirava foto e mandava revelar. Acho que vocês nem lembram mais do que é isso. Revelava. Então, o filme é a vida. Cada fotograma que compõe o filme é uma existência. E isso é fundamental, porque se nós olharmos sempre do ponto de vista que a existência é tudo, independente de como nós pensarmos, sejamos nós materialistas, espiritualistas, espíritas, protestantes, católicos, budistas, não importa. Se nós encararmos que a existência é fundamental, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também
o teu coração, Jesus falou. Aonde estiver aquilo que nós damos valor, é ali que nós vamos colocar toda a nossa vontade, é ali que nós vamos colocar todos os nossos pensamentos. Ora, se eu nunca penso na vida, mas estou focado sempre na existência, quando a existência chega ao fim, e ela vai chegar ao fim um dia, nós seremos surpreendidos, porque nada fizemos, ou fizemos muito pouco, diante do muito que nós poderíamos fazer, para então voltarmos à vida. Esta é, para mim, o principal ponto na tarde de hoje. Nós vivemos de hábitos. Os hábitos são os pensamentos que, colocado em prática tantas vezes, nós paramos de pensar nele. Nós paramos de pensar. Então, na tarde de hoje, o meu objetivo é mostrar que muitas vezes a forma como nós falamos reflete exatamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós automatizamos. Ah, mas tem problema? Eu vou para um umbral? Não, não vai para um umbral. Não é isso. Também não vou dizer que não vai. Isso aí é outra questão, fica para um outro dia. Na realidade, o que nós devemos fazer é, por esse pensamento, avaliar como é que nós estamos na nossa escala de evolução moral. Porque confundir vida e existência, dizer que a existência é primordial, nós estamos fazendo o quê? Simplesmente deixando de lado as coisas realmente importantes para os quais nós viemos aqui. Nós viemos com uma finalidade. A existência tem uma finalidade. Não é só pagar imposto. É realmente nós buscarmos o nosso desenvolvimento moral. E como é que eu vou saber se eu estou fazendo ou não? Vamos observar aonde nós colocamos aquilo que nós temos de valor, porque ali nós estamos colocando todo o nosso empenho. Mas até quando nós vamos confundir existência e vida? Até nós então desenvolvermos o quê? A nossa consciência. Porque um dia chegaremos normalmente o comportamento, a conduta de que o foco não é a existência. A existência, ela é uma ferramenta, um instrumento que eu estou me utilizando para colocar belos fotogramas no filme da minha vida. É exatamente isso. Então não é para se considerar, não, eu sempre pensei assim, não tem problema nenhum. Agora descobriu como nós devemos fazer. Mas e aí? Jesus disse, pois onde tiver o vosso tesouro, aquilo que você dá valor, é aí que você vai colocar também toda a tua energia, toda a tua vontade, todas as tuas emoções e sentimentos. E eu gostaria, rapidinho, de colocar uma história, uma narrativa, melhor dizendo, que vai mostrar como agem as pessoas que só olham para a existência e esquecem da vida. É uma narrativa que está nos evangelhos, os 4 evangelistas escreveram sobre essa passagem. É a passagem que é considerado por algumas igrejas como um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Não tem milagre nenhum. O Espiritismo deixa claro que não existe milagre. É que eles não sabiam como é que Jesus fez aquilo, então, por isso eles consideravam milagre. Então, essa história, essa narrativa tem início depois que Jesus mandou os 12 discípulos dele, de 2 em 2, percorrerem aquela região da Galileia e da Samaria, levando a mensagem do Evangelho, da Boa Nova. E eles também receberam de Jesus o poder de curar as pessoas. E assim foi. Depois de algumas semanas, eles retornaram. E Jesus, então, decidiu fazer uma reunião
fora do ambiente de trabalho, né? Sim, hoje em dia tem essas reuniões, né? Tem um nome até bonito, não sei como é que chama, mas é fora do trabalho. Jesus decidiu fazer o seguinte: vamos tirar uma tarde, vamos tirar um dia para nós. Vamos ver o que é que vocês perceberam, o que é que vocês sentiram quando levaram os ensinamentos e puderam fazer as curas. Como é que eles estavam se sentindo? Jesus gostaria de ver a verbalização deles, em que pese Jesus já saber tudo, porque os espíritos acompanharam e trouxeram para ele o resultado. Mas Jesus quis dar a oportunidade deles mostrarem a versão deles. Então Jesus falou: vamos para um lugar deserto. Um lugar deserto é um lugar inabitado. Vamos nos sentar, vamos conversar, vamos, né, fazer aqui um ADR, não é isso? Vamos ver tudo direitinho. E assim foi, pegaram o barco, só que as pessoas descobriram isso. E, enquanto o barco teve que fazer uma volta grande pelo lago, ou pelo mar da Galileia, as pessoas foram por terra, por cima, e chegaram lá no mesmo ponto, que é uma cidade chamada Betsaida Júlia, que era um local que não era em Israel, era no país vizinho, a Decápole, e lá já estavam todos esperando Jesus chegar. E os evangelistas dizem que eram 5.000 homens, porque na época não se contavam as mulheres. O censo contava somente os homens. Vejam a diferença que tem hoje em dia, né? Já as coisas estão melhorando. Naquela época só contavam os homens. Mas tinha uma vantagem, só eles pagavam imposto também, as mulheres não pagavam. E aí, Jesus olhou para aquilo, olhou para os discípulos, e ele fez o quê? Não, hoje não. Hoje eu só vim para conversar com eles, hoje eu não vou atender vocês. Mas Jesus olhou para eles, e como diz a narrativa do Evangelho, uma frase tão bonita de São João, ele disse assim: ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas sem pastor. E nós lembramos, às vezes, né, de alguns profissionais que são buscados, às vezes, fora do horário profissional, fala que eu não estou, é só amanhã, das 8 às 5. Ele não, ele abriu mão, porque ele se compadeceu da situação daquelas pessoas. E ele passou a manhã e grande parte da tarde fazendo aquilo que ele sabia dizer, de tocar o coração daquela multidão, de curar aqueles que eram apresentados com doenças muitas vezes incapacitantes. E ele foi fazendo, e a multidão se encontrava apaixonada pelas palavras de Jesus, da forma como ele falava, estavam com atenção totalmente voltada para entender aquilo que Jesus estava falando, a tal ponto que as necessidades do corpo físico não se manifestavam, de tão focado que eles estavam em receber as informações de Jesus. Mas aí, um dos discípulos chegou para Jesus e vai dizer assim: tendo chegado à tarde, 4 horas da tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: este lugar é desabitado, ele é retirado, e a hora está avançada. Dispensa a multidão, para que, indo às aldeias, possam eles comprar seus alimentos. Qual era o foco dos discípulos? A existência. Jesus estava pensando no que é que poderiam eles fazer com a multidão, com aqueles ensinamentos. E Jesus vai responder de uma forma assim, parece um pouco agressiva, mas não é. Jesus disse-lhes: eles não precisam ir, dá-lhes vocês de comer. Aí a coisa pegou entre os discípulos, né? Disse então Jesus a Felipe: onde compraremos pão para que eles comam? Aí o evangelista vai, uma palavra muito interessante que nós vamos voltar nela daqui a pouco.
E o evangelista vai dizer assim: Jesus perguntou para quem? Perguntou para Filipe. Por quê? Filipe era daquela cidade. Então, teoricamente, ele sabia das coisas. E ele que deve ter ido lá falar para Jesus, estava na hora de mandar o pessoal embora para eles poderem jantar. Mas Jesus perguntou isso para Filipe para pô-lo à prova, pois que Jesus já sabia muito bem o que é que ele ia fazer. Não era uma pegadinha, era só para levar o Filipe a parar e pensar na proposta que ele tinha feito. Ele estava focado só nas coisas materiais. E o Filipe respondeu para ele: mas Senhor, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. 200 denários. 200 denários, convertido no câmbio, seria cerca de 6.000 reais nos dias de hoje. E daria para comprar um total de 1.200 quilos de pães. Jesus então lhe perguntou: quantos pães tendes? E de ver. E é muito interessante, porque o certo não seria perguntar, não é? Quantos pães vocês têm? O certo seria perguntar o quê? Quantos pães nós precisamos para alimentar toda essa multidão? Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou: quantos pães tem? Vão lá investigar. E um dos seus discípulos, chamado André, que era irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso não dá para todo mundo. Disse-lhe Jesus: trazei-os para mim. E Jesus tomou dos 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, os multiplicou e os partiu. Entregou aos seus discípulos para que os distribuísse à multidão. Lembra daquela história? Jesus perguntou uma coisa para Filipe, mas já sabia o que é que ele ia fazer. Ele ia multiplicar os pães e o peixe. Qual foi o processo que ele se utilizou? O livro A Gênese, da codificação de Kardec, da codificação espírita, explica todos os milagres que Jesus fez e mostrando a atuação de Jesus, movimentando os fluidos, as energias espirituais, para fazer todos aqueles dito milagres. No caso da multiplicação de pães e peixes, Kardec pergunta diretamente para São Luís, que é um dos signatários de parte da codificação. Se um espírito ou um encarnado pode materializar no plano físico um alimento? E o São Luís responde: pode sim. E se eu comer esse alimento, ele terá o mesmo sabor, a mesma consistência do alimento físico? São Luís responde: sim, terá, sempre com monossílabos. Porque ele já sabia onde o Kardec queria ir. Aí, por fim, o Kardec perguntou assim: mas como é que pode trazer saciedade um objeto que não é físico, que é espiritual, em que pese materializado? Por aí, São Luís explica: o contato dele com o sistema digestivo passa à criatura a sensação da saciedade. Então, quando Jesus perguntou para o Felipe quanto que nós precisamos ter aí, 6.000 reais e tal, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele ia multiplicar os pães e peixes através da materialização de elementos, de alimentos existentes no plano espiritual. Então, por que Jesus pediu 5 pães e 2 peixes para as outras pessoas? Para o André. Se ele vai multiplicar, por que ele precisa daqueles 5 e daqueles 2? Vejam que interessante. Jesus sempre é mestre. O que ele quis dizer? Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Faça a tua parte.
o que ele quis dizer é o seguinte: só pude fazer, não é verdade, mas é a lição que ele está querendo passar para os encarnados, dizendo: por causa do esforço de vocês, eu consegui fazer isso. Sem o esforço de vocês, eu não teria conseguido. Não é verdade, mas foi a lição que ele queria passar. Por quê? Ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. E aí foi o que ele fez. E Jesus tomou e multiplicou e tudo mais. Bom, e aí nós já estamos chegando no fim, viu? Não se preocupem. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa fantástica. Como todos eles confundiam existência e vida, quando eles observaram aquilo, de quem que eles se lembraram? Eles são judeus. Judeus, todos eles têm que saber toda a história da população dele. Lembra de Moisés? Quando Moisés saiu do Egito, e ele vagou no deserto por 40 anos, como é que eles se alimentavam? Então está lá, em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Os filhos de Israel comeram uma substância, um alimento chamado maná, durante 40 anos, até chegarem à terra de Canaã. 40 anos eles se alimentaram disso. E se vocês pegarem o Êxodo, vale a pena, porque você não podia juntar comida. Você só tinha que pegar o suficiente para almoço ou para janta daquele dia. Você não podia fazer estoque, tá certo? Não podia. Então você só pegava o suficiente para a família se alimentar. Só uma coisinha dos 40. 40 não significa 40 anos, não. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês procurarem lá a palavra 40, tem aproximadamente 65 referências à palavra 40. Quantos dias foram o dilúvio? Quantos dias choveram no dilúvio? 40 dias, 40 noites. Quantos anos eles ficaram perdidos no deserto? 40 anos. Quantos anos tinha Moisés quando ele fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio e foi para o deserto? Tinha 40 anos. Depois de 40 anos ele voltou. E aí ele ficou 40 anos no deserto. Casou e depois ele voltou. Ele total são 120 anos. Não é isso. Quantos dias Jesus ficou no deserto jejuando e sendo tentado pelo demônio? 40. Sempre é 40, porque os judeus não têm números. Agora tem, na época não tinham. Eram letras, assim como o algarismo, como os números romanos. Eram letras. Então 40 era uma quantidade muito grande, gente. Era muito grande. Então não é 40 anos. Passou uma quantidade de tempo. Mas eles foram alimentados durante esse período, que é muito tempo, foram alimentados por quem? Por Moisés. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, o que aconteceu com as pessoas? E vendo os homens a demonstração que Jesus fizera, começaram a dizer: este é verdadeiramente o profeta que vem ao mundo. Percebendo Jesus que eles estavam para vir apanhá-lo, buscá-lo, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte, desta vez sozinho. Pois com a maravilhosa demonstração do poder, que foi a multiplicação de pães e peixes, a massa popular percebeu a possibilidade de um paraíso na terra. Não haveria mais necessidade do duro trabalho, da lavoura, da incerteza da colheita, não teria mais necessidade de se mergulhar no lago para pescar. Ali estava aquele que poderia começar para sempre a alimentar o povo. Por quê? O foco deles era a existência. Bastava pegar Jesus e transformá-lo em rei. Jesus, percebendo isso, se afastou da população e dali se retirou. E dispensou os discípulos
dispensou a multidão, porque não era esse o seu objetivo. O seu objetivo o tempo inteiro foi mostrar que existe a vida. É por isso que Jesus vai dizer mais adiante nos seus ensinamentos: não vos preocupeis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição do reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está pedindo para nós deixarmos de experimentarmos a nossa existência. Não é isso. Não é não vou fazer mais nada. Não, isso é irresponsabilidade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: priorizem a vida. Porque a existência, ela é temporária e é um instrumento para todos nós. E é isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês na tarde de hoje. Vamos buscar começar a entender em Jesus, exatamente nos ensinamentos de Jesus, essa proposta. A proposta de que estamos sim numa existência. Ela é significativa, ela é importante, mas ela não é vital. A vida, sim, ela merece sempre as nossas preocupações, merece sempre a nossa prioridade. Pela paciência de vocês, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, que nos ajude a levarmos adiante esse desafio, né, na nossa transformação moral. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanharam nessa comunhão de ideias, do conhecimento a respeito da vida verdadeira. Agradecê-los por estar ao nosso lado, nos amparando, buscando sempre nos apontar a direção mais apropriada, os melhores procedimentos, com vistas a priorizarmos a vida, priorizarmos o reino de Deus, que nós buscamos, e o reino de Deus está dentro de nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, equipe espiritual, que assim seja.